O 11º episódio de Fitness na Academia no Amor começa com a Miran e o Hyunjun brigando pelo último pedaço de tteokbokki no restaurante. Aparentemente ele está viciado em comer isso, mesmo tendo dito para ela que farinha era o veneno. Quando os dois estão saindo, a neve começa a cair e a Miran fica toda feliz por ser a primeira neve do ano. Ela pega um floquinho na mão e o Hyunjun segura na mão dela. Rola um clima de romance e até uma musiquinha fofa. Mas o Hyunjun disfarça o momento pedindo para Miran correr até a academia com ele para gastar as calorias do tteokbokki. Já no quarto dele, ele fica pensando na Miran e começa a ficar com o coração acelerado, mas não entende o motivo. O pior é que ele também começa a alucinar que tem mais tteokbokki por perto e começa a ganhar peso. O problema maior é que ele acabou de ser convidado pela diretora de uma revista de homens tarados para tirar umas fotos, e ele tá ganhando peso. Inclusive, um dia, se olhando no espelho da academia, ele percebeu que já tá até com um buchinho na barriga, que antes era puro músculos. Ele entra em desespero e começa a se exercitar loucamente para voltar a ser uma geladeira 2 portas que ele era antes. A Rosa tá numa loja de conveniência pegando besteiras para comer quando vê um bêbado do lado de fora. O bêbado é o Roy, que tá lá chorando porque ele sempre se achou bom em tudo, mas sempre teve que assistir o Hyunjun conseguindo primeiro. Desde a namorada que ele queria até a capa da revista de sarados que ele considera uma bíblia. A Rosa começa a beber com ele e do nada os dois começam a falar do quanto são fortes e um fica pegando no ombro do outro até que ficam perto bastante para quase se beijar. Roy chama a Rosa para consumir proteína na academia dele. A proteína em questão deveria ser ela, né? Porque no dia seguinte a Rosa acorda jogada lá no chão da academia e o Roy chega de banho tomado perguntando se ela não se lembra que os dois se exercitaram bastante. Fiquei na dúvida se era alguma saliência ou não, mas no final das contas nem foi. A coitada entra em pânico quando vê os clientes chegando e sai correndo ainda sem lembrar de nada. Quando a Miran chega na academia, o Hyunjun vê ela em câmera lenta e tudo o que ela faz lembra ele de comer tteokbokki, até ela fazendo barulhos enquanto faz exercícios. Ele começa a delirar se pegando pedindo delivery de tteokbokki ou parando numa barraquinha na rua e quase comendo bolinha de arroz sem nem perceber. Então ele vê a Miran na rua saindo de uma loja de tteokbokki e sai correndo porque pensa que se evitar ela, vai evitar de comer também. Em casa, a Miran desabafa com a irmã que o Hyunjun tá evitando ela e que ela devia se declarar. A irmã impede, dizendo que ela deveria fazer ele se declarar primeiro e que para isso ela precisa usar algumas táticas de flerte. A primeira tática era manter o contato visual, mas a Miran age que nem doida e assusta ele. A segunda era tocar nele, mas ele não deixa ela chegar perto e sai correndo. A terceira era o beijo de fato, mas a Miran começa a falar sobre tteokbokki e ele fica bravo e grita com ela, ao ponto dela quase chorar. Ela ficou pensativa sobre isso enquanto trabalhava, mas logo o chefe veio dizer que a filial do Havaí abriu uma vaga para alguém trabalhar lá por 1 ano e querem desenvolver o pacote de viagem para o Havaí por causa da apresentação dela. Na academia, o Roy aparece na aula de zumba da Rosa dizendo que ela convidou ele. Ele participa da aula, só que todo movimento que a Rosa faz lembra ela dos momentos com ele e ele também se lembra. A aula vira uma loucura super constrangedora para Rosa, coitada, que sai correndo quando termina, mas tem que lidar com o Roy, que tá querendo que ela aceite que eles saiam juntos para, entre aspas, se satisfazer sempre que sentirem vontade. E o pior é que ela topa, porque fica nervosa de alguém perceber o que eles estão falando. O Hyunjun fica pensando o tempo todo no jeito que tratou a Miran e decide ir comer tteokbokki pela última vez. Ele come e percebe que o gosto mudou. Ele pergunta se a mulher mudou a receita e ela diz que não. Então ele percebe o lugar vazio na frente dele e entende que o que mudou foi a Miran não estar ali. Era ela que fazia ele querer comer o tteokbokki. Quando ele chega nessa conclusão, relembrando os momentos juntos com ela bem antes de começarem a sair, ela chega no restaurante e fica bolada de ver ele ali. Porque na discussão deles, ele disse que estava de saco cheio de tteokbokki. Quando ela sai de lá, ele vai atrás e ela diz que ele poderia ter dito que não queria comer com ela, em vez de ficar comendo escondido, e que isso deixou ela péssima. Ela vai embora e ele fica péssimo também. O Roy aparece na frente da academia dele e o Hyunjun diz que não vai abrir mão do tteokbokki, e que se o Roy quiser, ele pode aparecer na capa da revista no lugar dele. No dia seguinte, a Miran vai pra academia e pede pra trocar de personal, que ela agora quer ficar com a Alex. O Hyunjun fica perturbando os dois em cada treino que ela tenta fazer, até que ela tenta malhar sozinha e ele vai ajudar e acaba batendo na cabeça dela com o aparelho. Ela fica irritada e diz que já tá acostumada com os caras dizendo que não gosta dela, mas o Hyunjun tá tentando se declarar e não consegue. A Miran vai embora e ele não vê um jeito de explicar que o fato dele gostar de tteokbokki é por causa dela. A Rosa vai na frente da academia do Roy falar com ele e ele chega contando que vai posar na capa da revista que o Hyunjun iria estar. Ele pede pra ela já ajudar ele com aquilo que eles combinaram e ela tá achando mesmo que é alguma safadeza. Mas ele explica que naquela noite que ela bebeu, os dois apenas malharam juntos e só agora ele percebe que ela entendeu tudo errado. A Rosa fica tão sem graça que sai correndo. Na academia, o Hyunjun percebe que não sente mais graça de fazer musculação e que a Miran tá há 3 dias sem ir lá. Ele vê a irmã dela e pergunta onde que tá a Miran, e ela diz que a irmã tá fazendo academia ao ar livre agora. Enquanto ele corre para encontrar a Miran, a irmã dela tá em casa terminando com um crush que ela tava saindo. Então ela vê o ex fazendo uma serenata na janela para ela e os dois reatam o namoro.
Voltando para o que realmente importa, o Hyunjoo encontra a Miran e começa a tentar se explicar, mas sem banana de novo, dizendo que não pode treinar ela mais. Ele começa a dizer que tudo que ele achava ruim nela começou a se tornar algo que ele gostava, que ele acha ela bonita, e até ver ela sofrendo fazendo exercícios agora deixa ele mal. Ele confessa que por mais que ele tente se afastar, tudo leva ele de volta para ela e diz que gosta dela. Por impulso, a Miran beija ele. Só que logo o Hyunjoo beija ela de volta e uma nação chorou nesse momento, porque a gente teve que esperar 11 episódios para esse casal sair do papel, pelo amor de Deus. Mas valeu a pena. No epílogo, vemos a Miran e a irmã dela fazendo bonecos de neve com a primeira neve do ano. Enquanto a Miran faz o boneco com barriga de tanquinho, a irmã faz um magrelo. A Miran, inclusive, tem uma miragem do rosto do boneco de neve se transformando no do Hyunjoo, e assim acaba o episódio. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e eu te vejo no último episódio.